Oi, pessoal. No vídeo de hoje eu tô aqui para contar lendas urbanas japonesas para vocês. Então, bora pro vídeo. Então, gente, a primeira é a história da Kuchisaki Yona. Gente, o marido dela cortou a boca dela, cheia de fúria, gente, e raiva. E ela se tornou um monstro e ela anda pelas ruas sombrias do Japão. Ela anda com uma máscara cirúrgica que é normal o pessoal do Japão usar e aqui no Brasil também. Eles usam para prevenir doenças. Na Covid-19 usava muito isso. Ela anda nas ruas e pergunta se ela é bonita. Se você falar que sim, ela vai tirando a máscara dela e vai mostrando a sua cicatriz no seu rosto. E ela pergunta mais uma vez: Eu sou bonita? E se você falar que não, ela pega a tesoura e corta a sua boca, deixando igual a dela. E a lenda diz: se as duas perguntas que ela fizer e você responder que sim, só que com medo, ela acompanhará você até a sua casa e lá apunhará você até a sua morte. Porém, se você responder as duas perguntas com sim, só que com calmo, ela te dará uma pedra de um rubi ensanguentado até ela partir. E, gente, essa lenda, se você falar que não sabe se ela é bonita ou não, ela não vai ligar e vai seguir em frente e você vai poder seguir em frente. E na escola do Japão, os professores sempre liberam os alunos mais cedo para Kuchisaki Onna não perambular pela rua e matar você. Próxima lenda, Tek Tek. Todos os alunos já tinham saído da sala e apenas um ficou na sala, um garoto. E ele acordou e falou: Nossa, meus amigos não me acordaram, que falsas amizades. E ele foi guardando seus pertences, seus materiais, até que ele ouve uma batida na janela, como assim: tec-tec, tec-tec. O garoto olha para a janela e vê uma garota com cabelos longos pretos que praticamente tampam o seu rosto. Ele aperta os seus olhos para verem se é real ou se é um sonho. Só que a garota, ela tinha uma cara fofa, uma cara de ser uma pessoa normal, como diz a lenda. Ele terminou de guardar os seus pertences de novo e olha para a janela e a garota não estava mais lá. Aí ele saiu da escola, conseguiu sair e estava indo em direção à estação de trem. E ele encontra uma amiga de classe que já tinha saído da escola antes dele, mas eles se reencontraram assim, um destino. E depois de longa viagem, eles chegam na estação de trem. E eles ficam conversando e eles eles chegam na plataforma de trem e vê que não tinha ninguém na estação de trem. Até que ele ouve um barulho assim, ó, tec tec, tec tec. E eles olham para o lugar onde vem o trem, eu não sei o nome, e não vê ninguém, não vem o trem, não vem nada, e eles não viram nada, praticamente nada. E a amiga do menino ficou com um olhar meio de preocupação, como se ela ouvisse o som chegando cada vez mais perto deles. E a amiga dele olha para ele e fala assim: Minha amiga viu um espírito vingativo aqui na estação de trem alguns dias atrás. E o garoto olha e dá uma risadinha meio, sabe? E o som continua, tec-tec, tec-tec, cada vez chegando mais perto. E o garoto olha para a direção onde o som está vindo e vê a mesma menina que estava olhando para ele na sala de aula. E a amiga dele olha para ele e fala: Eu preciso te contar uma coisa. E o garoto olha para a menina que viu ela mais cedo na sala de aula e grita: Oi, tudo bem? A gente já se viu mais cedo, né? E a garota levanta
meio que uma foice, um facão, alguma coisa assim. Enquanto ela rasteja em direção aos dois amigos. E o som continuava, tec-tec, tec-tec, tec-tec. E essa figura rasteja muito, 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 muito rápido atrás dele e o garoto percebe que ela não tem metade do corpo dela, então ela não tem as pernas dela. Por isso que essa figura rastejava pelo chão. E a amiga do garoto fala, é o espírito vingativo. E ele interrompe, pega no braço dela e corre, corre, corre demais aos trilhos de trem e ele grita, temos que sair daqui, corre, corre. E a amiga dele fala, não, você tem que me escutar, para. E o garoto sente a mão da amiga dele pesando. E olha pros olhos da amiga dele e vê que ela tá preocupada, assustada. E é quando o garoto vê que a amiga foi cortada pelo meio pela a foice. E a amiga do garoto cai no chão e ele dá de cara com a garota misteriosa, a tec-tec, tec-tec. Eles se encaram por vários instantes e ela vai rastejando até a sombra de novo. E ele fica se perguntando, então, espíritos vingativos são reais? E ele sai correndo e fala, ufa, o espírito vingativo não me pegou. Só que ele não esperava que dias depois ele voltaria na estação e escutaria o barulho. Tec-tec, tec-tec, tec-tec. E não teria muita sorte naquele dia. Resumindo tudo, Tec-tec é uma garota que ela foi por uma estação de trem, naquela estação de trem mesmo. E ela se jogou na plataforma de trem e acabou sendo cortada ao meio pelo trem. E essa foi a história do Tec-Tec. Bora para a próxima história. E a próxima história é da mulher de 2 metros de altura. Ela faz um som tipo pó e repete esse som várias e várias e várias e várias vezes. E esse som faz com que as crianças sejam atraídas por essa mulher de 2 metros de altura. Diz a lenda que quando as crianças ouvem esse som, elas são amaldiçoadas. E mesmo eles escapando dessa menina, dessa mulher de 2 metros de altura, elas vão ser perseguidas por ela até que o momento em que elas vão ser pegas. Não se sabe ao certo qual é a origem da mulher de 2 metros de altura. Não se sabe quem ela foi, né? Só se sabe quem ela é. É um yokai que atrai seus alvos através de um som e hipnotiza as crianças. A lenda diz que ela veste um vestido longo e branco com um chapéu de aba longa, para ter uma melhor referência. E há possibilidade de sobreviver a este yokai? Uma história diz que mostra que é possível sobreviver, mas muito difícil. A história conta sobre um garoto que foi visitar a casa dos avós que morava em uma vila na zona rural do Japão, uma vida pacata e tranquila. Um dia, o garoto estava deitado no gramado da casa e ouviu sons estranhos vindo das árvores, e os sons vinham de uma mulher estranhamente alta, vestindo um chapéu e um vestido longo branco. Essa mulher logo depois desapareceu. Ele correu para dentro da casa e contou sobre o que tinha visto, e por mais que na maioria das vezes eles não dessem tanto atenção para ele, por ele ter uma mente muito fértil, dessa vez foi diferente. Seu avô foi desesperado ligar para alguém, enquanto a sua avó perguntava se ele se sentiu atraído pela mulher de 2 metros de altura. No final das contas, seu avô ligou para uma bruxa local. Para acabar com a maldição, o isolou em um quarto confinado com sal aos 4 cantos, e ele ficou lá durante algum tempo. Não é especificado quanto,
Quando ele saiu do isolamento, a bruxa lhe deu um pergaminho, o qual ele não poderia se separar. Ele foi levado para casa e, infelizmente, depois disso, ele nunca mais pôde visitar os seus avós naquele local, pois era arriscado demais ele poder se encontrar com aquela mulher. Novamente, depois, dessa vez, ele poderia não ter tanta sorte. É bem de acordo com a história sobreviver a mulher de 2 metros. São necessárias 2 coisas em um local sagrado. E muita sorte, para que a criança não seja traída de primeira e o local para livrar a criança da maldição. A maldição funciona assim quando a criança ver a mulher pela primeira vez. Se ela não for atraída, ela vai começar a ser seguida pela mulher até ser pega. Se ela não contar a seus pais ou responsáveis que ela viu, ou se ela contar a eles não acreditarem, as chances dessa criança sobreviver são exatamente 10, uma hora ou outra ela vai sumir e nunca mais aparecer. Se a criança contar e seus pais acreditarem, aí ela precisa ser isolada em um local sagrado ou benzido, para que a mulher não chegue perto. Não importa a religião, contanto que ela sirva para isolar a criança em um local. E os espíritos malignos, vulgo cais, não consigam entrar ou afetar. Depois disso, a criança estará livre da mulher. Porém, se ela encontrar de novo sem nenhuma proteção, pode ser fatal. Então, dá a ela algum símbolo de proteção contra entidades malignas e diga para ela não se separar dele, pois nunca se sabe quando ela vai voltar e quando voltar já pode ser tarde demais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei contar essas lendas aqui pra vocês. Então, foi esse o vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!